Bom dia, minhas irmãs! Sejam bem-vindas ao Moriá, o nosso lugar de encontro. Eu gostaria de hoje estar aqui ministrando para vocês uma palavra maravilhosa. E nós vamos continuar aqui no Simplesmente Filha. Lembra que eu ministrei da última vez para vocês a palavra que está no livro de Reis, da Sulamita, que construiu um quarto para o profeta Eliseu, e ali nesse quarto ela colocou 4 utensílios. E na última aula eu falei sobre a cama, né? E a cama, eu falei que a cama significa o lugar de descanso, onde você chega cansado, onde você chega cheio de dores, cheio de bagagens, e aí você entra pela porta desse quarto, você já coloca as bagagens ali do lado e você vai descansar no Senhor. Você deita nessa cama e descansa na intimidade do Senhor. E hoje nós vamos continuar passeando nessa intimidade, onde nós queremos ser simplesmente filha do Senhor, onde nós queremos realmente receber do Senhor essa paternidade, para que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem para que nós façamos, né? O propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a nossa filiação, né? Entrar nessa paternidade do Senhor, receber Ele como Pai, sentir esse aconchego de Pai. E para isso, a gente precisa estar íntima, a gente precisa ser simplesmente filha, antes de ser qualquer outra coisa, antes de ser pastora, antes de ser líder, antes de ser da dança, do eventos. E eu estava pensando essa semana, enquanto eu estava meditando sobre essa aula, o quão nós mulheres somos privilegiadas, minhas irmãs. Como nós somos privilegiadas. Porque Deus, Ele preparou para nós esse lugar, né? O Moriá é um lugar preparado por Deus para nós mulheres. Olha como nós somos privilegiadas. Por que será, né, que Deus preparou esse lugar onde nós possamos viver essa intimidade com Ele? Porque Ele nos ama demais. Ele colocou esse projeto no nosso coração para que nós possamos ser abençoadas, né? Para que nós possamos receber dele tudo de bom, onde nós possamos deixar as nossas cargas, deixar as nossas dores, receber uma palavra de carinho, de amor. Deus é muito bom, minhas irmãs. E hoje eu queria falar para vocês sobre um outro utensílio que foi colocado nesse quarto de intimidade, que essa sulamita construiu para o profeta Eliseu. Porque, como eu falei na outra aula, ela construiu esse quarto pensando em ter mais intimidade com esse homem, que era um homem que falava muito de Deus, que ela sabia que tinha intimidade com o Senhor. Então, ela queria ter uma intimidade maior. E é o que nós queremos, ter uma intimidade maior com Deus. E para isso, nós precisamos simplesmente ser filhas dele e buscar essa intimidade. E nesse quarto, o segundo utensílio que eu quero estar falando para vocês é a mesa. E essa mesa é um lugar de revelação, é um lugar de intimidade e revelação de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus, porque hoje o livro de 2 Reis, ele vai nos levar para um outro livro, para o livro de Lucas. Gostaria que as irmãs abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas 24. Vamos estar lendo juntas aí. No livro de Lucas 24. Lucas 24, no versículo 13, meus irmãos. Abram aí a palavra de Deus, porque hoje o livro de Reis vai nos levar a esse capítulo aqui, né? 24, versículo 13, que fala, eu vou estar lendo aqui com as irmãs, gostaria que vocês acompanhassem aí, se possível, na Bíblia de vocês. Fala assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios.
E aí, conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tem estado em Jerusalém? Ignoras as ocorrências destes últimos dias? E eles lhe perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este, o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, empunhar-lhes o que o seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E ocorreu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falavam, quando nos impunha as Escrituras? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde o acharam reunidos os 11 outros com eles. Amém, minhas irmãs? Então, hoje, nós vamos falar sobre a mesa. E eu queria falar uma coisa para vocês, minhas irmãs. Aqui a palavra de Deus, ela nos fala, durante o partir do pão, enquanto esses discípulos de Emaús, que estavam fugindo do seu propósito, fugindo de Jerusalém, do propósito ali de Jerusalém, eles estavam fugindo para Emaús, um lugar onde não era o chamado deles, onde eles não tinham sido chamados. Mas eles não creram nas Escrituras, como disse Jesus. Jesus andou com esses discípulos. A palavra de Deus é clara, fala que eles eram discípulos de Jesus. E Jesus tinha falado sobre as coisas que viriam a acontecer. Mas tem momentos na nossa vida em que a palavra de Deus, ela vem para nós com uma revelação e a gente não entende aquilo que Deus está querendo nos dizer. Tão provável que eles não entenderam aquilo que Jesus estava querendo dizer para eles quando falava que teria que padecer o Filho do Homem, que o Filho do Homem tinha que morrer. Eles não entenderam. Mesmo a mulher indo ao túmulo, vendo que o sepulcro estava vazio, mesmo eles não conseguiram ter essa revelação e eles partiram, deixando o seu chamado, deixando aquilo para qual eles foram chamados e foram embora. E durante a viagem, Jesus andou com eles, falou das Escrituras, mas eles não conseguiram ver. Mas quando eles chegaram à casa, que eles sentaram, e houve o partir do pão. Quando Jesus parte o pão ali, foi que veio a revelação de que realmente Jesus estava ali, que Jesus tinha ressuscitado. E aquilo foi como se
A palavra de Deus fala, né? Os olhos estavam fechados. Muitas vezes nós estamos com os olhos fechados, nós não conseguimos ver as revelações de Deus. E nós precisamos ir para a mesa, né? O Senhor nos convida hoje a ir para a mesa da intimidade. Chamar Jesus para a mesa, pegar a palavra de Deus, ler durante você estar aí comendo, tomando seu café da manhã, o seu almoço. E aí muitas de vocês, minhas irmãs, podem falar assim, olha, eu como correndo, eu tomo meu café correndo, eu almoço correndo, eu janto correndo. Como que eu vou pegar a palavra de Deus e ler durante o café da manhã, o almoço, na mesa? Eu não tenho tempo. Minha irmã, você que está aqui me ouvindo hoje, você precisa ter um tempo para Jesus. Porque se você quer ter intimidade com Ele, você precisa dar tempo para Ele. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, nós mulheres, colocando eu também junto com vocês, nós temos a mania de dar o nosso tempo para todas as coisas. Você, para ter intimidade com seu esposo, você precisa tirar um tempo para o seu esposo. Para você ter intimidade com seu filho, você precisa tirar um tempo para o seu filho. Para você fazer qualquer tipo de coisa, você precisa tirar um tempo para isso. Mas às vezes para Jesus, para a palavra de Deus, para ouvir o Senhor, para ver as revelações de Deus, nós não queremos dar tempo nenhum. E hoje Jesus convida você para ir à mesa com Ele. Pega a palavra de Deus, chama Jesus, chama o Espírito Santo para a mesa e pede as revelações das palavras de Deus para você. Por quê, minhas irmãs? Porque o que é revelado para mim, ou para Glau, ou para qualquer outra pessoa que ministra a palavra, não é o que é revelado para você. A revelação de Deus, ela precisa vir para você, e a intimidade precisa ser sua com Deus. Às vezes Deus, ele quer revelar algo para você. Muitas vezes você vai ouvir uma palavra como esses discípulos ouviram, e você não vai conseguir assimilar nada. Você vai sair do lugar a qual você foi chamado, porque você não está tendo essa intimidade com o Senhor. A revelação, ela precisa vir para você, mas para ela vir para você, é preciso você chamar Jesus para essa mesa, comer com Ele, buscar dEle, receber a revelação dEle. Então é para isso que o Senhor nos chama, para ter uma intimidade com Ele à mesa nesse dia. E eu queria deixar aqui para vocês, meus irmãos, essa palavra que eu aprendo a cada dia. Falar para vocês que quando eu li essa aula, eu chorei muito porque um dia eu ministrei na igreja. Quem estava lá na igreja de vocês deve lembrar, ou talvez não, porque a revelação foi para mim. Mas um dia eu preguei no púlpito essa revelação que o Senhor me deu do partir do pão. Que no momento em que ele partiu o pão, os discípulos lembraram dele. Por quê? Porque eles tiveram uma intimidade, tiveram um relacionamento com Jesus. Eles sabiam o modo como Jesus partiu o pão. Então Jesus foi ali conversando com eles durante o caminho de Emaús, falando sobre as escrituras, falando do que ia acontecer, mas eles não conseguiram perceber que era Jesus. Mas quando ele partiu o pão, a forma que ele partiu o pão era única. Só ele partia o pão daquela forma, só ele entregava o pão daquela forma. E a hora que ele partiu o pão e entregou ali para os discípulos, aí eles reconheceram imediatamente que era Jesus. E assim é conosco. A gente precisa ter essa intimidade com Jesus para a gente entender como ele faz, que jeito ele faz, quem é ele. Porque só assim nós vamos conseguir ter as revelações do Senhor. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Essa é a mesa que o Senhor prepara para nós, prepara para mim, prepara para você. E eu gostaria agora, minhas irmãs, de estar orando com vocês. E pedindo para vocês, continuem aqui comigo, porque vão ter outros, né? Nós vamos ter outros utensílios, a qual Deus vai falar muito no nosso coração. Sabe? Porque nós precisamos ser simplesmente filhas primeiro, para depois a gente fazer qualquer coisa. Não adianta eu ir trabalhar no reino de Deus se primeiro eu não me sentir filha, amada e ter essa intimidade com o Senhor para ter as revelações de Deus na minha vida. Mas hoje a nossa revelação está na mesa. Então convide o Senhor para fazer parte da sua mesa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar orando com vocês agora. Tá bom, minhas irmãs?
Senhor meu Deus, eu quero neste momento, Pai, colocar a minha vida e a vida das minhas irmãs, Senhor, diante da tua mesa. Que nós possamos, Senhor, ter esse tempo com o Senhor. Colocar o Senhor na nossa mesa. Às vezes nós levantamos tarde, não queremos dar 15 minutos para o Senhor, 10 minutos para o Senhor. Fazer um devocional de manhã, abrir a palavra de Deus e ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor, Ele fala que Ele quer se revelar para nós na mesa. Então, que nós possamos ter esse tempo de intimidade com Deus na nossa mesa. Porque nós precisamos sim descansar na cama com o Senhor, mas nós também precisamos chamar o Senhor para a nossa mesa, o lugar da revelação, onde Ele vai se revelar para nós. E eu queria falar para vocês, meus irmãos, convide o Senhor para estar à tua mesa, dê tempo para o Senhor, não fique atarefado o tempo todo, onde você não pode buscar o Senhor e chamar Ele para ir tomar um café com você, para ir almoçar com você, não importa o momento que você vai convidar o Senhor para a sua mesa, mas convide Ele para estar com você na mesa. E procure dele as revelações. Peça para o Espírito Santo revelar a palavra dele no seu coração, para que você possa ganhar cada dia mais intimidade com o Senhor. Pai, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Tchau, minhas irmãs. Até a próxima.